Dando continuidade, ao nosso estudo de sequência, nós vamos hoje para o capítulo 5 sobre progressão geométrica. Progressão geométrica, parte 2. Então hoje nós vamos estudar a representação gráfica, as propriedades, e a soma dos n primeiros termos de uma PG. Então aqui nós temos aqui a nossa sequência. Nós temos aqui a nossa representação gráfica dessa sequência, onde que geralmente nesse termo eu uso o y, e aqui eu uso o x. Agora eu estou usando o que? O termo geral, e aqui o número de termos. Então a gente vai observar aqui essa sequência, e a gente vai construir aqui para ver como é que se movimenta esse gráfico. A gente observa facilmente que, fazendo a comparação aqui, nós temos o primeiro termo vai ser igual a 2, tá? Aqui está na sequência. A minha razão também igual a 2. A gente observa facilmente que a sequência está se movimentando sempre multiplicando por 2. Então a minha razão aqui é 2. Então aqui, resolvendo isso aqui, como é que a gente vai construir esse gráfico? Bem, eu vou atribuir aqui, quando n for igual a 1, qual é o termo que a gente vai ter? Substituindo aqui, n igual a 1, onde tiver o n, substitui por 1. Então vai ficar o que? 1 menos 1. Então, aqui vai dar 2 elevado a 0. E vai ficar 2 elevado a 0 é 1. O que acontece? Quando o meu número de termos é igual a 1, o meu termo geral vai ser 2. E a gente observa facilmente isso aqui, número de termos, está no eixo horizontal, e o meu termo geral está no eixo vertical. A gente observa quando o número de termos é igual a 1, qual é o correspondente? É 2. Aqui está, só apagando aqui. Então aqui é o meu primeiro termo. O primeiro termo de fato é 2. Vamos atribuir agora quando n for igual a 2. O que vai acontecer? Então, novamente substituindo aqui, n igual a 2. Então, nós temos como razão, 2 vezes 2 aqui vai ser 4. Então, quando o meu número de termos for 2, o meu termo geral vai ser 4. E a gente observa isso. O número de termos é 2. Qual é o meu correspondente? 4. Então a gente observa que o nosso gráfico, na verdade, ele é uma função exponencial, tá? Ele vai se movimentando dessa forma que está aqui, Quando o meu número de termos for 3, qual é o meu valor correspondente, O meu termo geral. A gente observa facilmente que o correspondente é 8. E de fato aqui, eu tenho aqui o primeiro termo, tenho o segundo termo e tenho o terceiro termo, que corresponde exatamente com o nosso gráfico. Então, assim como na PA a representação gráfica é uma função do primeiro grau, na progressão geométrica a representação gráfica é uma função exponencial. Então aqui nós vamos para a propriedade 1. O que a gente observa? Que o produto dos termos equidistante é igual ao produto dos extremos, ou seja, quando eu multiplicar esse por esse, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar esse valorzinho aqui, 1024. Quando eu pegar qualquer outro, equidistante um do outro, eu vou encontrar a mesma resposta. Então, quando eu multiplicar esse com esse, o que eu vou encontrar aqui? Então, essa aqui é uma das propriedades da PG. E aqui a gente tem a segunda propriedade, que diz o seguinte: uma sequência de 3 termos, em que o primeiro termo é diferente de 0, é uma PG se somente se o quadrado do primeiro termo é igual ao produto dos outros 2 termos. Isso é, sendo A diferente de 0, tá? Então, na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte, que isso aqui
é a média geométrica. O que é a média geométrica? A média geométrica é essa. Vou pegar aqui esses três termos aqui. Então, esse termo do meio, que é o 4, vai ser igual a raiz do 2 vezes o 8. Então, se eu resolver isso aqui, eu tenho 16 e raiz de 16 é 4. Então, a gente percebe bem aqui, ó, que o B ele vai ser o que? Ele vai ser a média geométrica do A vezes o C, né? Observe que aqui é o quadrado. Então, isso aqui é a média geométrica. Assim como na PA, quando nós estávamos falando de PA, o que nós tínhamos? Se eu quisesse encontrar o termo B em uma PA, era só somar o primeiro termo mais o terceiro. Então, isso aqui, a gente ia encontrar o que? A média aritmética. Já aqui, o que a gente vai encontrar? A média geométrica. Tá? Então, na PA eu vou ter o que? A média aritmética, enquanto na PG eu vou ter a média geométrica. Então, aqui uma consequência da propriedade 1 e da propriedade 2, o que acontece aqui, ó? Quando você tem, né, a quantidade ímpar de números, os extremos, né, se você multiplicar aqui os extremos, né, ou seja, os termos equidistantes, o que você vai encontrar? Você vai encontrar justamente o termo central, né? E esse termo central, ele vai ser a raiz quadrada, né? Então, se eu multiplicar aqui, ó, 2 vezes 512, e se eu tirar a raiz desse número, eu vou encontrar 32. Então, se você tiver uma sequência em PG, onde essa quantidade seja ímpar, e você multiplicar, né, os seus extremos, ou os termos equidistantes, você vai encontrar a média geométrica, né? Então, se eu multiplicar isso aqui, ó, 8 vezes, se eu multiplicar 8 vezes 128 e tirar a raiz disso aqui, eu vou encontrar 32. E na verdade o 32 é a média geométrica. Então vamos aqui para a nossa soma dos n primeiros termos de uma PG, tá? Onde o Q aqui vai ser a nossa razão, esse n aqui vai ser o meu número de termos, vai ser o número de termos, o A vai ser o primeiro termo, e aqui vai ser a soma, dos meus n primeiros termos, certo? Então a gente vai aplicar essa regra aqui nas nossas questões. Então vamos aqui. Vamos praticar um pouco. Na questão 1, ele diz o seguinte, né, que você tem uma PG de 10 termos, o produto de dois termos equidistantes é o quádruplo do primeiro termo, né? E sabendo que o primeiro termo dessa PG é 3, qual é a razão dessa PG? Então, o que o enunciado está dizendo é o seguinte, que você tem aqui os seus 10 termos, ele diz que se você multiplicar dois termos, né, equidistantes, né, dois extremos, você vai encontrar o seguinte, ou seja, se eu multiplicar, por exemplo, o primeiro termo com,
que é o décimo termo. Se eu multiplicar o primeiro termo com o décimo, o primeiro termo vezes o décimo termo, eu vou encontrar 4 vezes o primeiro termo. Então, como ele me dá aqui essa informação, aí me diz que o meu primeiro termo é igual a 3, então eu vou substituindo. Onde tiver o primeiro termo, eu substituo por 3. Então, observe que, vou repetir que essa parte, se 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, meu décimo termo é igual a 4. Então, o que eu faço agora para me encontrar a minha razão? Para me encontrar a razão, eu vou pegar aqui, né, a fórmula do meu termo geral e vou substituindo as informações que eu já tenho. Quais são as informações que eu tenho? Eu tenho o primeiro termo, que é 3. Eu tenho o meu número de termos aqui, que é 10. Minha razão é o que eu estou procurando. E o meu termo geral, eu tenho que é 4. Então, substituindo aqui, nós vai ficar assim, ó. 4, primeiro termo, a razão não sei, o meu número de termos é 10, menos 1. Então, vai ficar 3 vezes a razão elevado a 9. Então, como é que eu resolvo isso aqui, tá? Observe que 4... né, que está no primeiro membro, vai ser igual a isso aqui. 3 vezes a razão elevado a 9. Então, eu vou inverter aqui os dois ao mesmo tempo. E os sinais não vão se alterar, tá? Não fiz nada, apenas troquei aqui de posição os dois ao mesmo tempo. Então, o meu objetivo primeiro aqui é deixar o que sozinho, a razão. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, observe que a minha razão vai ser raiz nona, né, de 4 sobre 3. Então, essa aqui é a informação que eu estava procurando. Tá? Questão 2. A questão 2 me pede para me calcular a soma dos 11 primeiro termo da PG. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar as informações que a questão aqui está me dando, tá? Então, a primeira parte que eu vou fazer, eu vou encontrar aqui, né, o meu número de termo, o meu primeiro termo, que é 1 sobre 4. A minha razão, que é 2, né, bem fácil de eu encontrar isso, é só pegar aqui, como eu sei que é uma PG, vou pegar aqui o último termo e dividir pelo penúltimo, né? Então, vou ter aqui o último termo, que é termo quinto, dividir pelo termo 4. Então, vai ficar o que? 4 por 2. Então, vou encontrar 2. Então, a razão aqui é 2. O que eu tenho mais aqui? Meu número de termos. Meu número de termos, que é 11. Então, o que eu tenho que encontrar aqui? Eu tenho que encontrar a soma, né, dos 11 primeiro termo. Então, aqui, pronto. A minha segunda parte, encontrei a primeira parte, que é pegar as informações. Como é uma PG, então eu vou ter que usar essa regrinha aqui. Ó. Observe que ela é diferente da soma dos n primeiro termos de uma PA. Né? Observe que eu não preciso encontrar aqui o termo geral. Então, a soma dos 11 primeiros termos vai ficar assim. O primeiro termo é 1 sobre 4, vezes a razão, que é 2. 2 elevado a 11, menos 1. Tudo isso dividido por 2 menos 1. Então, resolvendo aqui, nós vamos ter 1 sobre 4, vezes 2 elevado a 11 menos 1. 2 elevado a 11 menos 1. E aqui 2 menos 1 vai ser 1. Então, isso aqui vai ficar assim.
Repetindo, 2 elevado a 11 vai dar 2048 menos o 1. Então, continuando aqui, nós temos, fazendo aqui essa subtração dentro do parênteses, nós vamos encontrar 2047. Então, minha resposta eu vou deixar assim mesmo, 2047 dividido por 4. Tá? Então, essa aqui é a minha resposta. Que, considerando seus pais como primeira geração, anterior à sua, os pais deles como segunda geração, os pais dos pais dele como terceira geração, e assim por diante, né? Ele diz, o número dos seus antecedentes até a 20ª geração anterior à sua é. Então, o que é enunciado aqui, né, o que a questão está dizendo é o seguinte, que tem aqui você, e aí tem aqui a geração, né, a primeira geração que é anterior a você, que são os seus pais, no caso, teu pai e a tua mãe. Quando eu vou para a segunda geração, eu vou ter o que? Eu vou ter o pai do teu pai, vou ter a mãe do teu pai. E aqui também, né? Eu vou ter o pai da tua mãe, vou ter a mãe da tua mãe. Então a gente observa que fazendo isso aqui, qual é que vai ser a minha sequência? Então vai ter aqui você. Na primeira geração, eu vou ter 2. Na segunda geração, eu vou ter 4. Na terceira geração, eu vou ter 8. E assim, eu vou formando os antepassados até a 20ª geração. Que é justamente isso aqui que ele quer saber, né? Quantos tem? Então a gente observa que as informações que eu tenho são o seguinte. Então aqui as informações que eu tenho são as seguintes. Eu vou ter aqui o meu primeiro termo. Eu vou ter aqui a minha razão, que é 2. A gente observa facilmente, né? Que está sempre se multiplicando aqui por 2. Eu vou ter aqui meu número de termos, que é 20, e o que eu estou procurando é justamente a soma desses 20, né, dessas 20 gerações passadas. Então, nossa questão vai ficar assim. Agora é só substituir aqui. Então, vai ficar assim, o primeiro termo igual a razão elevado a n menos 1 dividido por razão menos 1. Então, substituindo, nós vamos ter isso. O primeiro termo é 2. A minha razão é 2 elevado a 20, né? 20 é meu número de termos, menos 1. Tudo isso dividido por 2 menos 1. Então, dando uma ajeitadinha aqui, vai ficar assim. Ó. Então, é isso aqui que eu tenho que fazer. Observe que 2 menos 1 dá 1. Então, não precisa botar aqui embaixo, né? Não precisa botar esse 1 aqui embaixo. Então, o que eu preciso resolver é isso aqui. Então, como é que vai ficar? Vai ser igual a 1.048.576 menos 1, né? Que é a nossa regrinha aqui, ó, menos 1, tá? Então, resolvendo isso aqui, nós vamos ficar o quê? Com 1.048.575, né? Que eu subtraí menos 1. E multiplicando isso aqui, a gente vai encontrar... Multiplicando isso, a gente vai encontrar 2.097.148, né? Gerações. Então, observe que a minha quantidade de gerações, ela supera a casa, né, de 2 milhões. Então, observando aqui a nossa resposta, a gente vai encontrar maior que 2 milhões.
Então vamos aqui para a nossa quarta questão, que diz o seguinte, ó. A soma dos n primeiros termos da PG é... Então, observando aqui, o que eu vou ter? Nessa primeira parte aqui, eu vou ter o que? Eu vou ter aqui, né, nessa sequência, eu vou ter o meu primeiro termo, que é 5. Eu vou ter minha razão, né, a gente percebe que está sempre multiplicando por 2, né, então minha razão aqui é 2. E o meu número de termos, o que eu faço? Bem, meu número de termos, como ele quer saber a soma dos n primeiro termo, então isso aqui vai ser igual a n. E o que ele procura é a soma dos n primeiro termos. Então, aqui indo para a segunda parte, então eu vou encontrar isso aqui através dessa regrinha aqui, ó. Então, vamos substituir o que nós temos. Então, meu primeiro termo é 5. A minha razão é 2 elevado a n menos 1 dividido por 2 menos 1. Então, resolvendo isso aqui, nós vamos ter o seguinte. Vai ficar 5. Vou botar aqui embaixo mesmo. Então, resolvendo isso aqui, nós vamos ter a soma dos n primeiros termos vai ser igual a 5 vezes 2 elevado a n menos 1. Tudo isso dividido por quanto? Por 2 menos 1, né? Que vai dar igual a 1. Então, isso aqui vai ficar 1. Tá? Não precisa, né? Então, isso aqui vai ser a soma que nós estamos procurando. Então, observando aqui, nós vamos ter como resposta a opção C. Tá, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês, tá bom? Até mais.